Olá novamente, meus amigos internautas, agentes de viagem, profissionais de turismo. Aqui é o Ângelo para outro bate-papo sobre um destino nacional. Hoje eu queria falar um pouquinho do Planalto Catarinense e do oeste do estado, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia do que a gente está conversando. Vamos usar como ponto de partida Florianópolis, né? Porque é um lugar relativamente fácil de chegar por questão de aeroporto. Mas aí dá para fazer de um monte de jeito. Dá para você sair de carro, dá para fazer por excursão, dá para fazer de moto. Aliás, esses motoclubes fazem muito essa região aqui. Tá? Então você vai rodar ali de Florianópolis uns 190 quilômetros mais ou menos. Você chega em Lauro Miller e ali começa a estrada da Serra do Rio do Rastro, uma das estradas mais bonitas do Brasil. Né? Ela serpenteia pelas serras ali, pelos morros. E o visual é fantástico, é fenomenal. E aí você vai dali para Bom Jardim da Serra. No meio do caminho entre uma cidade e outra você tem o Mirante, que aliás as maiores fotos que você vê, né, da Serra do Rio do Rastro é tirado nesse mirante, inclusive, que é entre uma cidade e outra. Aí você chegou ali em Bom Jardim, ele tem um cultivo de maçã, de batata, né? Eles têm essa cultura alpina, essa cultura, essa mistura de uma coisa italiana, alemã, né? Toda a região ali por questão da colonização. E dali você vai seguindo. Aí você saiu de Bom Jardim, você vai rodar mais uns bons aí pela SC, pela estadual SC 390. Você vai rodar mais um pouquinho aí para chegar em São Joaquim. São Joaquim é a cidade onde tem a maior incidência de neve no país. Não é a única, mas é a mais famosa. E eles se preparam meio para isso. Lógico que a neve não vai só da altitude, do frio, depende de umidade do ar, de uma série de coisas, mas em geral a neva ali. Todo ano a gente tem umas surpresas ali em São Joaquim. Para a galera que gosta do frio, essas coisas. E o pessoal que está na região, está mais próximo, quando sabe que tem neve alguma coisa, os caras correm para lá. Para a gente já não é tão simples, mas dá para um pouco se programar aí para pegar essa região. E eles têm hoje uma estrutura muito legal em cima de tudo isso. Tá? Em São Joaquim, eles até têm, dentro da cidade, eles têm um mirante, uma escadaria que eles chamam de Belvedere, que dá para olhar toda a região, dá para olhar o vale, é lindo aquilo ali. E além de você ter o Snow Valley, o Parque da Uva, o Parque da Maçã, né? Você tem uma estrutura bem legal ali em São Joaquim. Tá, rodou mais uns 150 quilômetros mais ou menos, você vai chegar em Lages, que é bem no meio do estado ali. O pessoal normalmente usa Lages como pernoite só. Mas ali tem um turismo rural muito forte. O pessoal que quer saber como é que é uma vida de fazenda, essa vida campesina, né? E eles têm muita fazenda que dá para você ver questão de ordenha, plantio, vida no campo em geral. Então Lages é uma coisa um pouquinho mais explorada nesse ponto, vale a pena dar uma olhada. Né? E aí de Lages aí você já entra no oeste catarinense propriamente dito. Aí você vai para Fraiburgo, né? Onde tem as plantações de maçã. Eles têm toda uma estrutura para isso de turismo. É uma coisa bem alemã, assim. O portal de entrada, o portal de entrada da cidade, eles falam que é um estilo chamado enxaimel, que é uma mistura de tijolo com madeira, né? E aqueles telhados pontudos, aquela coisa bem alemã, né? Esses telhados são pontudos porque lá neva muito na Alemanha. E aí é para escorrer a neve. Se ele pegar um telhado reto, né? Aí fizer peso a neve, pode quebrar o telhado. Por isso que os telhados são pontudos lá. E eles usam essa arquitetura aqui por uma questão mais turística, né? Mais visual. E ali você tem ali do lado de Fraiburgo ali, você tem Treze-Tilhas, que é a nossa cidade mais austríaca do Brasil. É um pessoal que veio da região do Tirol, que são nos Alpes austríacos, e eles vieram para aquela região e fundaram a cidade. É uma cidade de 10 mil habitantes, super pequena, né? Mas ela tem uma estrutura para o turismo fabulosa. E aí tem o Tirol Fest, né? É sempre perto do 13 de outubro, né? Que é aniversário da cidade, eles fazem isso daí. Aí eles têm o Bierwagen, que é o carro da cerveja, tem o centro de imigrante, eles têm uma série de corais, bandas, fanfarras pela rua, eles movimentam a cidade toda nesse período. E aí existe uma coisa chamada Rota da Amizade, que é uma série de cidades na região, né, como Campos, Joaçaba, Fraiburgo ali, e eles fazem um turismo feito pela região. Também é legal de vocês. Mas aí você tem que fazer uma coisa mais voltada para só aquilo, porque você vai ficar dias, são várias cidades, e aí tem roteiros, tem tudo, especialmente o rodoviário faz muito isso.
Tem tours que são específicos para fazer essa rota da amizade, tá bom? E aí dali você... Ali eu te dei as 2 cidades principais, mas tem muita cidade para percorrer ali. Então se você estiver sozinho, de carro, de moto, dá para fazer uma coisa bem mais estruturada. E aí eu aconselho, mesmo você estando com seu carro, com sua moto, falar de uma agência e falar, escuta, eu quero ver a região. E aí o seu agente de viagem fala, então você vai ficar tantos dias numa cidade, tanto em outra, ou você vai ficar hospedado numa cidade e vai sair para fazer outras. Porque depois que você estiver ali, você pode voltar para Lages, subir de volta para Curitiba, aí você pode descer, né, como se fosse para Gramado ali. Logo na sequência você vai ter já no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul Gramado, aquela região de Serras Gaúchas que a gente já conversou. Então você tem bastante coisa para fazer na região. Tá? Eu dei uma passada, uma pincelada, especialmente a Serra do Rio do Rastro, é uma coisa que não adianta ficar explicando para vocês têm que ver. Né? Vocês têm que ver como é que é a estrutura da estrada, o que se dá para fazer, é fenomenal. É um passeio lindíssimo, é inesquecível, é uma coisa que tem que fazer uma vez na vida, com certeza. E aí, vindo essas outras cidades, você vê essa cultura germânica, italiana, essa cultura serrana, para ser mais exato, né? Porque é tudo em altitude, as cidades, eles são adaptados a isso, né? Eles vivem, eles falam que procuraram essa região justamente por conta de ser o mais próximo do clima europeu que eles tinham lá, então você tem muito esse tipo de história. Vale a pena você conhecer tudo isso sim, vai que vale a pena. Aí você escolhe, você pega um avião até Floripa, aí pega um aluguel de carro, vai fazer toda essa região em volta, ou então de Floripa você vai fazer ali até Três Tilhas até Curitiba, por exemplo, 580 quilômetros, você vai voltar para Curitiba e entrega o carro lá e volta, ou você vai com o seu carro, com a sua moto, faz toda essa região, aí você precisa de mais tempo, né, porque você vai cruzar o estado do Paraná inteiro e ficar cruzando aí Santa Catarina pelo meio, né? E é uma região serrana, enfim, não é um lugar de velocidade, é um lugar de curtição, de paisagem. Ou as excursões rodoviárias, tem muita excursão que faz essa região. Tá? E agora com essa retomada do rodoviário, tudo, vai ser uma boa pedida sim, vale a pena. Já estão reabrindo uma série de hotéis, óbvio que a gente está vendo que algumas coisas estão meio complicadas, algumas coisas que abriram no final de julho vão para o meio de agosto, algumas vão para setembro, mas é esperado já esse retorno um pouquinho turbulento, mas a coisa está retomando, graças a Deus, espero que continue. Tá bom, meus queridos? Então não esqueçam de me seguir no Instagram, no YouTube, AM Consultoria em Turismo, e aí até o nosso próximo bate-papo. Um grande abraço a todos.